Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Pra quem é novo por aqui, eu me chamo Carielle e aqui eu ministro tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E hoje eu venho ministrar uma palavra que Deus vem falando comigo muito esses dias, sabe? Sabe, a gente muitas vezes se encabula, né? A gente fica muito triste, né? E às vezes acha até impossível ir para o lado que pessoas, né, do nosso convívio, pessoas que nos conhecem, falem coisas absurdas ao nosso respeito, parecem, né, que não nos conhecem, mas eu quero te falar que, tipo assim, também fizeram isso com Jesus, e nessa palavra, nas ministrações, você vai entender mais. Tipo, o mais importante não é o que falam sobre nós, mas sim o que Deus fala sobre nós. A nossa identidade, aquilo que nós somos, tem que estar pautado em Cristo, não na opinião das pessoas, não no que elas pensam de nós. Não, as pessoas mais próximas de nós podem dizer coisas absurdas de nós, mas e o Pai? O que é que Ele está falando ao nosso respeito? Aqui em João, no capítulo 14, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai falar pra gente. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então conheceremos o caminho? Jesus lhe respondeu, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Já agora o conheceis e o tendes visto. Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhe disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco que tu não me conheces. Quer me ver? Vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então, você pode não estar entendendo, né, o porquê dessa passagem. Sabe, Jesus, assim, quando perto, né, dele se despedir, dele ser crucificado, ser morto, ele deixa, né, fala para os seus discípulos não turbar o coração, né, que era para eles crer tanto em Deus quanto nele. Aí ele fala assim que para os seus discípulos, né, vós conheceis para onde eu vou. Mas aí Tomé, né, se levanta e fala assim, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como conheceremos o caminho? Aí Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe se levanta também para falar, mostra-nos o Pai. Aí o Senhor Jesus, Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e ainda não me conheceis. Credes ao menos que eu estou no Pai, quem me vê o Pai, sabe? Então, tipo assim, até os discípulos, até aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus, tipo assim, era do convívio dele, estava há quase 3 anos e meio com Jesus, andando com ele dia por dia, não se arredava o pé dele, pensou disso, não conhecia o Senhor, estava falando isso, eles não conheciam o Senhor. Imagina as pessoas hoje que estão ao nosso redor, se fizeram isso com Jesus, alguém que estava andando tão próximo dele e não o conhecia, imagina de nós. As pessoas podem dizer coisas absurdas de nós. Sabe o que Deus falou também ao meu coração que aquilo que as pessoas são e aquilo que nós somos, algum momento da nossa vida vai ser evidenciado. Algum momento vai aparecer. Algum momento as máscaras vão se cair. Como assim, Karen? Jesus tinha um monte de pessoas, né, que andavam com ele. Algumas pessoas andavam com ele por causa do pão, algumas pessoas queriam só por causa dos milagres, das coisas assim. Mas só que aquilo que elas eram foi evidenciado em algum momento. Tomé, tipo, ele já parecia que ele era incrédulo, que ele não cria muito, né, nas coisas. Só que isso foi evidenciado quando Jesus, ainda mais, né, se tornou mais notório quando Jesus morreu e ressuscita, e ele não acreditava ainda, ele só creria se visse Jesus ressuscitado e ainda tocasse, sabe? Então, tipo assim, aquilo que ele era já estava sendo evidenciado e tornou mais notório ainda quando chegou em determinado momento, sabe? Pedro falava, não, eu estou disposto a morrer com o Senhor, entendeu? Mas será que Pedro era tão crente como ele dizia ser? Será que Pedro, sabe, era tudo aquilo aquilo que ele achava que era? Não, Pedro não foi aquilo. Ele negou Jesus. Jesus sabia que ele ia negar. Antes que o galo cantasse, 3 vezes ele iria negar, mas ele não. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas ele, naquele determinado momento, quando Jesus foi pego, estava lá, ele foi evidenciado quem ele era realmente. Então, naquele momento,
Pedro realmente, quando ele negou Jesus, ele realmente viu que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era. É que nem em Mateus, no capítulo 7, versículo 20, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Sabe, o contexto é, tipo, dos falsos profetas, né? A gente só conhece o falso profeta pelos seus frutos. Então, em determinado momento, a gente vai ver quem são realmente as pessoas. Em determinado momento, alguma situação, a gente vai ver quem elas realmente são. Então, da mesma forma, aquilo que nós somos, em algum momento, vai ser evidenciado. Em algum momento, as pessoas vão ver o que realmente nós somos. Não importa o que elas estão falando, pensando a nosso respeito. O importante é o que Deus pensa. E em algum momento isso vai ser notório, vai ser real. Sabe, falava um monte de coisa sobre Jesus, mas ele provava através da sabedoria dele, das atitudes dele, que ele realmente era aquilo que ele falava. E quando ele estava lá pregado naquela cruz, as pessoas estavam zombando dele, falando para que ele descesse da cruz e para que eles crescem, né? Não, ele não precisava provar para ninguém, mas chegaria um momento que ele ia aparecer, e ele vai aparecer como ele realmente é, como o Senhor, como o Rei dos Reis. Então, não se preocupe, sabe, com o que falam a seu respeito. Não, é pessoas próximas, é pessoas que eu amo, tá no meu convívio social, mas não interessa.